Feliz sábado a você que nos acompanha aí pela internet também. Rogamos que o Senhor nos alcance a todos nessa manhã. Bom, antes de qualquer coisa, para que eu não perca a oportunidade, eu queria agradecer a Mirtz, que vai estar viajando, mas eu lembro que quando eu cheguei aqui, Mirtz sempre muito prestativa, ajudando várias pessoas, e eu fui uma delas. Claro, além de todo o suporte do meu cunhado, da minha irmã, de amigos que já estavam aqui, mas Mirtz me ajudou bastante aqui no início. Muito obrigado. Que Deus te abençoe. Sentimos aqui a igreja um pouquinho desfalcada. Vocês estão me escutando bem? Tá bom? Porque parece que é eu que não estou me escutando. Sentimos a igreja um pouquinho desfalcada, nossos jovens estão viajando, alguns pais também estão com eles, mas que bom saber que todos estão bem. Já recebi uma mensagem hoje pela manhã de um dos jovens dizendo que acordou à madrugada para orar pelo sermão. Muito bom que eles também estão antenados e estarão assistindo logo mais a mensagem dessa manhã. Eu louvo a Deus porque nós tivemos essa série do mês passado sobre a reforma. Ela nos garantiu um solo bem estável para entendermos a mensagem dessa manhã. Só revisando com vocês, então, se eu perguntar para vocês aqui, agora eu acho que eu vou comprometer a mensagem do pastor Manolo, que eu vou ver se vocês realmente estavam prestando atenção. Se eu perguntar aqui a vocês, essa é fácil, facinho. Nós somos salvos pela... Tá muito fraco esse negócio aqui. Nós somos salvos pela graça. E agora vem uma outra pergunta que foi comentada no sábado passado. Essa não é tão fácil assim, mas também não é tão difícil. Nós fomos salvos pela graça, libertos em Cristo Jesus, e agora nós obedecemos a Ele para a sua... Opa, foi nela. Vamos lá então? Nós obedecemos ao Senhor Jesus para a sua glória. Louvado seja Deus. Eu acho que esses dois assuntos vão dar um solo bem estável para nós entendermos a mensagem dessa manhã. Aliás, essa música que nós cantamos aqui, o hino congregacional, parece que ela resume a mensagem toda da reforma, né? Ela fala, Cristo me amou. Vamos cantar aqui só o corinho dela? Cristo me amou e me livrou. Mais forte. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder. Foi seu querer. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, louvamos o Teu nome, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor sendo tão grande, estando aí acima das galáxias, das estrelas, o Senhor está exatamente agora, nesse momento, atento para o que acontece aqui essa manhã. Sentimos a Tua presença, a presença dos Teus anjos e a presença do Teu Espírito, que envoltos nessa atmosfera, possamos sentir também o Teu toque. Nos dá a Tua unção a despeito de quem somos. Nós somos pó, todos nós. Mas toma-nos nessa manhã, em nome e por amor de Jesus. Amém. Bom, o tema da pregação é a agenda na agenda de Deus. Na agenda de Deus. Vocês sabem, né? Jesus, ele não é um camarada assim desorganizado, que sai botando rascunhos assim naquele mural que a gente tem na frente da mesa da gente. Ele é bem organizado, ele tem suas datas, ele tem suas situações, sendo que nem sempre ele coloca a sequência dos seus eventos na sua agenda de forma homogênea, da mesma forma. Por exemplo,
Às vezes ele falou assim, quando você ouvir isso daí, aí você lembre, porque vai acontecer. Em outros momentos ele falou de eventos com anos específicos, como por exemplo no momento lá que Daniel fala da profecia 2.300 dias, tardes e manhãs, os dias proféticos. E ali a gente vê os anos certinhos específicos, né, que ele deu. Mas uma coisa ele faz, dando coisas específicas, datas específicas, anos, ou dando eventos, ele revela ao seu povo como é que está a agenda dele. Em que momento da agenda dele a humanidade está passando e acontecendo. É claro, lá em Amós 3,7 ele fala que Deus não faz nada sem antes revelar aos seus servos os profetas. E a pregação dessa manhã, essa mensagem, eu tenho orado bastante por ela, porque se nós entendermos a agenda de Deus, se nós entendermos a agenda de Deus essa manhã, eu creio que nós não seremos o mesmo, considerando o fato do que nós já escutamos nos sermões anteriores. Por Cristo, para Cristo, mas se nós entendermos a agenda de Deus, algo vai mudar. Jesus, ele agia, as ações de Cristo eram baseadas na agenda. Lembra lá em João 2,4, ele fala assim, mulher, não chegou a minha hora. Então tinha uma hora marcada. Tem um determinado momento que ele fala assim, vendo que havia chegado a hora para que o Filho do Homem saísse desse mundo. E já depois ele fala, chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. Na agenda, tinha chegado a hora e ele tinha que tomar uma atitude, ele tinha que tomar uma ação em relação àquela agenda. Sabe, Deus, para cada evento que ele dá em sua agenda, ele espera que a sua igreja responda com uma ação. E essa resposta é para o próprio benefício e salvação do seu próprio povo. Essas ações, essas orientações, aliás, que nos pedem uma resposta, uma ação, para cada momento que é apresentado na agenda de Deus, é o que nós chamamos de verdade presente. Para cada momento da agenda de Deus, ele tem uma orientação específica e ele espera que nós hajamos, não fiquemos inertes, parados. É por isso que Paulo, em 1 Tessalonicenses, eu queria começar com vocês lá, indo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 1 Tessalonicenses capítulo 5. Enquanto vocês estão abrindo a Bíblia aí, eu queria só ressaltar o fato nessa linha de pensamento em que Jesus apresenta um momento, um evento, algo parecido, e ele sugere também uma ação. Isso fica bem claro para a gente em Mateus capítulo 24. Porque quando Jesus está conversando ali, um capítulo totalmente profético, avisando o povo, alertando o povo, orientando, ele fala assim, vão aparecer falsos profetas, mas vocês não acreditem. Quando disserem assim, ele está lá no deserto, está dentro da casa, por favor, vocês não vão atrás disso daí. Sempre apresentando algo e mandando uma ação para o seu povo. Encontraram aí 1 Tessalonicenses capítulo 5? Vamos lá? Versículo 1. Irmãos, quanto aos tempos e às épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Opa, espera aí então. Júnior, estou começando a ficar confuso. Se Deus tem uma agenda e Ele revela ao seu povo, Paulo está dizendo para a gente nem se preocupar com isso, porque o dia do Senhor vem como ladrão? Será? Paulo continua o texto. Quando disserem paz e segurança, versículo 3, a destruição virá sobre eles, de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês são todos filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite.
Nós, porém, somos do dia, sejamos sóbrio, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança e salvação. O que é que Paulo está dizendo aqui então? O dia do Senhor vai vir como ladrão para quem? Para aqueles que não estão o quê? Atentos, acordados. Estão percebendo aqui? Paulo fala, mas para vocês, irmãos, para vocês não. Porque vocês não são filhos das trevas. Vocês são filhos da luz. Esse dia não pode chegar para você como ladrão. Entende? E é por isso que eu queria apresentar para você, de uma forma bem interessante, uma agenda de Deus, onde Ele já deixou certinho, com alguns paralelos, para que esse dia não pegasse a gente como ladrão, para que nós pudéssemos identificar em que momento da agenda de Deus nós estamos hoje e que tipo de ação nós precisamos tomar. Escutando a pregação do pastor Ivor Myers, recentemente não, já tem mais ou menos um ano, ele foi apresentando uma história bíblica, e quando ele foi apresentando, eu fui pensando, fui meditando, e depois daquilo eu fiquei parando, e minha cabeça foi para um determinado ponto daquele negócio todo, que ele foi para uma direção, mas eu fiquei parado naquilo, fiquei impressionado. E eu falei, poxa vida, Deus realmente, ele é mais fantástico do que eu pensava. Toda vez que a gente para meditar em Deus e vai mergulhando em umas coisas, você vê uma revelação tão maravilhosa de Deus. E Deus deixou na Bíblia uma sequência da sua agenda. Porque Paulo, ele fala assim, 1 Coríntios 10, 11, ele fala, essas coisas, e se você ver o subtítulo, está escrito, as coisas do antigo Israel. Paulo fala, essas coisas lá foram escritas, as coisas que aconteceram com ele, a história da igreja, lá do povo de Deus em Israel, foram escritas para que servissem de exemplo para quem? Paulo fala, para nós, que vivemos nos últimos dias. Opa, Paulo vivia nos últimos dias, não? Já tinha se aberto o sexto selo, o tempo do fim, na época de Paulo, e Paulo já estava considerando que estava vivendo nos últimos dias. Agora imagine a gente, se Paulo achava que estava vivendo nos últimos dias, imagine nós. Ele fala, essas coisas que aconteceram, a história deles lá, foram escritas como exemplo para nós. E sabe, eu não sei se você já fez essa pergunta para você. Eu de vez em quando tinha essa curiosidade, porque nós sabemos que toda a Escritura foi inspirada por Deus e que os livros da Bíblia, eles não estavam seguindo uma sequência cronológica, eles estavam lá numa posição. E quem foi que arrumou aqueles livros do jeito que está ali na Bíblia, daquela maneira? E sabe, eu sei que a inspiração foram no que foi escrito. Talvez alguns imaginem que não na sequência. Eu também não quero aqui argumentar se a inspiração foi na sequência ou não. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não acredito muito em coincidência quando o assunto é espiritualidade, e é espiritual, e envolve as coisas de um Deus todo-poderoso, com uma mente infinita e eterna. Eu não creio em coincidência. Eu creio que Ele está mandando em tudo, dirigindo tudo. E eu queria levantar um paralelo para vocês aqui. Nós vamos nos achar na agenda de Deus nessa manhã. Por favor, preste atenção agora, porque se você perder o fio da linha aqui, você vai ter problema de entender. A história da igreja, a sequência dos livros da Bíblia, da igreja lá de Israel, ela é um tipo da história da igreja cristã. Por exemplo, Gênesis. Nós temos ali a criação, o Espírito pairando, e temos a criação do primeiro Adão. Da mesma forma que a igreja de Cristo começa lá com o nascimento do segundo Adão. Quem era esse segundo Adão? Gente, vocês estão muito... Eu preciso de motivação. Quem era o segundo Adão? Então, Gênesis, nós temos o primeiro Adão saindo, e lá Jesus também como segundo Adão. No livro de Êxodo, nós temos um camarada que sai das águas, vai para o deserto, passar 40 anos, para depois voltar e libertar o seu povo. Jesus sai das águas, vai para onde? Para o deserto, passa quanto tempo? 40 anos e volta para libertar o seu povo. No livro de Levíticos, nós temos os sacerdotes. Eles ali agora voltam, começa o trabalho de purificação dos pecados do povo, inclusive a purificação do templo. Jesus volta e começa o seu trabalho para purificar o pecado do povo. Inclusive, ele começa indo lá ao templo e fazendo o quê?
Olha o subtítulo, você vai ver lá, purificação do templo. No livro de Gênesis, Levítico, Números. No livro de Números, nós temos ali agora, no antigo Israel, a escolha de 12 tribos e ordenação de 70. Jesus escolhe quantos discípulos? 12 discípulos e ordena quantos? Olha que coisa interessante. No livro de Deuteronômio, nós temos agora Moisés reunindo o seu povo, cantando o último canto, falando o seu último discurso, morrendo e ressuscitando. Nós temos Jesus, então, na sua tipologia, reunindo o seu povo, cantando o último hino dele lá, dá o seu último discurso e ele morre e ele ressuscita. Depois de Deuteronômio, nós temos Ruth. Nós temos a história de uma mulher. Josué, Juízes, Ruth. Nós temos Josué, aliás, depois de Deuteronômio, nós temos Josué. Josué, ele entra na terra prometida, lidera o seu povo com um grande grito e entra na terra prometida. Logo após a ressurreição de Cristo, Jesus foi para onde mesmo? Para Nova Canaã. Depois de Josué, nós temos Juízes. É a igreja de Cristo lá no Antigo Testamento, saindo para conquistar sem a presença física de um líder. Nós temos agora a igreja cristã, saindo para conquistar sem a presença física de Jesus. Logo depois de Juízes, nós temos Ruth. Em Ruth nós temos uma mulher. O que é mulher mesmo na Bíblia? Igreja. Nós temos uma mulher. Vão prestando atenção, a gente vai chegar em algum lugar com isso. Nós temos uma mulher gentílica que fala para uma outra mulher judia, o seu Deus será o meu Deus. Quando a igreja sai, logo depois de Juízes, o que acontece? A igreja vai pregando agora para o povo gentil e os gentios começam a aceitar a mensagem do Deus do povo do Deus do povo de Israel. Que coisa interessante. Logo depois de Ruth, nós temos ali a sequência, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas. Ali o povo rejeita a orientação através de Samuel, através da teocracia, o Senhor dirigindo, e agora eles pedem um rei para si. Lembra da história? E aí, a sequência dos livros, inclusive, vão falando toda a história de apostasia do povo de Israel, que inclusive leva eles a um rei chamado Mistério. Olha que coisa interessante. Na igreja cristã, depois do povo estar pregando para os gentílicos e o povo aceita o Deus dos judeus, agora com o passar do tempo, nós encontramos o povo dizendo, se juntando religião e Estado, porque eles assumiram um rei para agora ser autoridade da religião também. Vocês lembram que rei foi esse? Constantino. E logo depois, com o reinado do papado. Lembra disso? E aí nós temos toda a história de apostasia relacionado àquele período dos 1260 anos de supremacia e da Idade Média. Quem poderia dizer que até aqui nós temos essa sequência toda na sequência dos livros da Bíblia, assim como nós entendemos lá, no Grande Conflito? Mas depois do livro de 2 Crônicas, vem outro livro. Alguém lembra quem é? Qual é? Esdras. Pensem comigo, gente. Se esse paralelo faz sentido, isso de fato está funcionando, depois desse período de apostasia dos 1260 anos, onde nós chegamos ali em 1798, o que é que acontece na história da igreja cristã, na agenda de Deus nesse momento? Quando o povo é levado pela apostasia e é dominado, inclusive agora espiritualmente falando de Babilônia. Agora, o que é que acontece na igreja cristã? O que é que acontece? 1844, começam a ser pregadas quantas mensagens? Por favor, me respondam. Quantas mensagens? As 3 mensagens angélicas. Se esse paralelo estiver correto, no livro de Esdras, nós precisamos encontrar 3 decretos
pedindo ao povo para sair de Babilônia. Que coisa impressionante. Pedindo ao povo para sair de Babilônia. Inclusive com o primeiro decreto dando ênfase ao santuário. Eu sugiro que depois com calma, porque aqui tá muito corrido, né? Eu quero chegar a um ponto com vocês. Mas eu sugiro que vocês estudem mais isso, porque é fantástico. É fantástico. Em Esdras nós temos 3 mensagens convidando o povo a sair da Babilônia. Mas acontece que nessas 3 mensagens, parece que elas não conseguiram efetuar todo o trabalho. Porque depois do livro de Esdras, nós temos um outro livro, que é o livro de Neemias. Porque assim como a igreja cristã, porque nós já estamos pregando essas 3 mensagens angélicas, e parece que nós ainda temos aqui, esse trabalho ainda não terminou. Nós estamos à espera de uma outra mensagem, de um outro anjo, é um 4º anjo, estou certo ou estou errado? Esse anjo é apresentado lá em Apocalipse 18, lembra dele? No livro de Neemias nós temos um 4º decreto, que é através desse decreto que vem para agora reconstruir e terminar, reformar, ver o que é que estava acontecendo, porque os inimigos não estavam deixando a coisa realmente andar em Israel e o povo estava numa determinada situação. Mas eu vou voltar para Neemias já. Então, olha que coisa impressionante. 3 mensagens angélicas, a 4ª mensagem, o 4º decreto de Neemias, mas depois de Neemias tem um outro livro. Qual é o livro? Esther. Vem um pedido de adoração e um decreto de morte. Esse negócio parece estar fazendo sentido, né? Essa sequência parece que o negócio está forte. Depois vem um livro de Esther. Um decreto de adoração e um decreto de morte. Pedido de adoração, na verdade. Depois do livro de Esther vem um livro de Jó. Aflição, tempo de angústia. Onde Jó achava que Deus tinha abandonado ele. Depois do livro de Jó vem Salmos. Fala para mim como é que Davi, lê o livro de Salmos, o que é que Davi estava clamando ali em Salmos? Livre dos meus inimigos. Lembra o Salmo 91? Parece que é o Salmo onde é apresentado para a gente, inclusive, esse momento. Pós-tempo de angústia. Nenhuma praga chegará à tua tenda. Logo depois nós temos Provérbios e Eclesiastes, onde temos o conselho ali contra a prostituta que está embriagando o povo. Ela se senta no alto e está embriagando o povo com álcool. Logo depois de Eclesiastes nós temos Cantares, o encontro do noivo com a noiva. Na tipologia, a volta de Cristo. Estão vendo os eventos da agenda de Cristo, e apresentadas todas aqui na sequência dos livros da Bíblia. Depois de Cantares, nós temos os profetas maiores. É a apresentação do novo rei na Nova Jerusalém. O lobo vai comer com o cordeiro, o leão vai comer palha. É o milênio. Depois nós temos os profetas menores. Leiam o contexto dos profetas menores, vocês vão ver que é todo um contexto de juízo. Inclusive, o livro de Malaquias acaba dizendo que os ímpios servirão como cinzas embaixo dos nossos pés. É a exterminação do mal e a destruição dos ímpios. Mateus, Emanuel. Deus conosco. E aí sim, na sequência dos livros, nós temos a pregação, o livro de Atos, né? Querendo juntar todo mundo, toda a tribo, toda a língua, toda a nação, todo mundo junto. É exatamente o que vai acontecer. Vamos estar todos juntos. E chegamos a Apocalipse, tendo toda a revelação de Jesus Cristo por toda a eternidade. Quem diria que a história da Bíblia, a história do grande conflito, como nós conhecemos, estaria na sequência dos livros da Bíblia. Isso é fantástico. Mas o sermão não é para apresentar a vocês esse paralelo, nessa sequência. O sermão é para a gente identificar onde nós estamos nessa agenda. Deus tem uma agenda ou não tem? Tem eventos delineados, marcados, todos lá especificados. Tem ou não tem? Ele tem. Ele tem. Onde estamos nessa sequência? As 3 mensagens estão sendo apresentadas, sim ou não? Já começaram a ser pregadas? Sim? Então nós não estamos em Esdras, certo? Não é em Esdras que a gente encontra lá? Já estamos vivenciando um decreto de adoração e um de morte? Sim ou não?
Está fraco. Sim ou não? Não. Então nós não estamos no livro de Esther, não estamos. Não estamos em Esdras, não estamos em Esther. Esther não chegou ainda, então a gente está nesse meio termo. Estamos em um livro. Qual é o livro? Neemias. O quarto decreto. O quarto anjo. Estamos à espera dele, para que algo maravilhoso possa acontecer. Eu sugiro que nós estudemos o livro de Neemias. Eu sugiro que nós estudemos o livro de Neemias. É lá onde nós vamos encontrar as orientações, os conselhos, para que de fato essa missão do quarto anjo possa ser concluída e executada. É o que nós estamos esperando. Vamos lá para Neemias. Vamos lá para Neemias. Embora não vá dar para conversar sobre tudo aquilo que nós poderíamos em Neemias, mas eu queria ressaltar alguns pontos. Neemias 2,17 foi o versículo lido. Vamos lá. Neemias 2,17. Acharam? Então eu lhes disse: vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não fiquemos mais nesta situação humilhante. Neemias viu que, mesmo com aquela pregação toda daqueles 3 decretos lá de Esdras chamando o povo, e olha, quando esses decretos foram liberados lá, chamando o povo para sair da Babilônia e voltar para Jerusalém, sabe quantas pessoas acompanharam lá e voltaram para Jerusalém? 50 mil pessoas. Se você ler o livro Grande Conflito, no momento que foi pregado lá as 3 mensagens angélicas, sabe quantas pessoas saíram das igrejas e adotaram o movimento? 50 mil. Que coisa fantástica. Neemias, ele estava desesperado. Ele vai ao rei, conhecemos a história, pede ajuda e tal, e vai. Para começar um trabalho. Falem para mim, qual é o contexto do livro de Neemias? Qual foi a missão de Neemias? Fazer o quê? Uma reforma. Eu tô seguindo uma sequência aqui, que nós já vimos o paralelo, tudo direitinho, e vocês concordaram comigo que nós, na agenda de Deus, nós estamos no livro de Neemias, certo ou errado? Certo? E o trabalho de Neemias foi uma reforma. Para que a missão desse quarto anjo pudesse ser executada. Mas olha, Neemias ele começa de uma forma, e essa é a forma correta de começar uma reforma. As orientações estão lá, no livro de Neemias. Essa é a forma correta. Vamos lá para Neemias 1. Vamos ver o que é que acontece aqui. Neemias 1. Versículo 3. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Versículo 5. Então eu disse: Neemias agora procura Deus. Olha isso aqui. Isso é um início. Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso, com os que te amam e te obedecem os teus mandamentos. Vai para a metade do verso 6. Confesso os pecados que nós israelitas temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés, ao profeta. Versículo 9. Mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos
e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Versículo 11, última parte. Faze com que hoje este servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Aqui é a chave para o início da nossa resposta, da nossa ação em relação a esse momento na agenda de Deus. Neemias, ele reconhece a situação. Ele olha para o estado, ele olha para ele mesmo, ele percebe a situação e fala, não é possível, alguma coisa tem que mudar. Ele vai para Deus, entende? E ele pede perdão, ele se humilha, ele reconhece que o problema está com ele também. Neemias, parafraseando Neemias, parece que pede para Deus prestar atenção. Senhor Deus, preste atenção que o teu servo vai falar aqui para o Senhor. Essa atitude de dizer presta atenção é porque Neemias está realmente querendo que Deus escute. Neemias tem sinceridade no coração de Neemias. Ele realmente quer aquilo. Ele quer que Deus ouça. É uma conversa séria, é uma conversa sincera, é abrir o coração para Deus e dizer, Senhor Deus, a situação está difícil, está complicada. Esse quarto anjo, esse quarto decreto, ele tem que acontecer aqui, mas a situação está complicada e, Senhor, eu entendo, a culpa é nossa, nós temos pecado contra o Senhor. Neemias se humilha, mas Neemias requer a promessa de Deus, e ele fala, eu sei que o Senhor pode fazer isso, e ele reclama a promessa de Deus. Nós já escutamos aqui do púlpito o pastor dizer que Deus é refém das suas palavras, das suas promessas. Parece que Neemias entendia isso. E aí no final ele pede, concede isso, dá o teu poder por tua benevolência, concede essa reforma, esse decreto aqui. Pelo teu poder. Pelo teu poder. Que coisa tremenda. Profetas e Reis, página 57, 67. 57, é isso? 677, é porque ali na televisão está cortando o número. Neemias apresenta o quadro de uma obra de restauração espiritual que deve ocorrer nos últimos dias da história da terra. Estão vendo aqui que não tem invenção? É exatamente isso que está acontecendo. Nós estamos em Neemias. Segunda ação de Neemias. Depois de orar, ele se levanta à noite e ele vai para os muros caminhar. Começa a caminhar nas portas. Vai caminhando. Lá na noite, Senhor Deus, onde estão as brechas? Por onde é que os inimigos estão entrando? Que muros estão derrubados? Onde é que eu estou sem proteção? E lembre, amigos, a saída de Babilônia, a saída do estilo de Babilônia, a saída da cidade de Babilônia em direção a Jerusalém, ela é motivada por uma coisa. Neemias não estava querendo reconstruir os muros para que os muros estivessem muito bonitos e atraentes, para que o povo passasse e dissesse assim, que muro bonito, rapaz. Rapaz, Neemias queria restaurar os muros para que não tivesse problema na adoração. Ele queria restaurar a adoração. Ele queria que o templo do Senhor ficasse em paz, intacto, sem ataques do inimigo, para que houvesse a manifestação de Deus em seu templo. Não era por orgulho. A motivação da saída de Babilônia, o abandono de Babilônia é motivada pela reconstrução do templo para a adoração verdadeira ao Senhor Deus. Nada mais. Eu vou repetir isso aqui. O abandono de Babilônia, a saída de Babilônia, é motivada por uma coisa: a adoração a Deus e a restauração do seu templo. Foi assim que aconteceu lá, é assim que deve acontecer com a história da igreja nesses últimos dias. Mas Neemias sai andando pela cidade e onde é que está derrubado? Ele passa pelo portão, tem até uns nomes esquisitos dos portões lá, né? O portão não sei o quê, o portão não sei o que lá, o portão disso e tal. Opa, aqui tem uma brecha, aqui tem outra brecha, aqui está derrubado e tal. Agora,
O que será que para nós seriam esses portões? Se a intenção é proteger o templo. Ellen White ela tem uma expressão muito interessante quanto ao nosso templo e à nossa espiritualidade. Ela chama de cidadela, a cidadela da alma. Proteger os muros, para que essa cidadela não seja invadida por inimigos. Por onde é que entram os ataques do inimigo em nós? Que portas são essas? Que avenidas são essas? Por onde vem? Pelos sentidos? Eu concordo. Pelos sentidos. É ou não é? Neemias, ele vai lá e diz, precisamos fechar essas portas, porque senão a gente vai ficar assim, à mercê do inimigo. É ataque para tudo que é lado, a porta aberta, vai vir inimigo e esse templo não é restaurado. Ele precisava fechar essas portas. Certo ou errado? Será que não chegou a hora, amigos, da gente começar a fazer uma caminhadazinha no nosso coração, na própria casa da gente, com a ajuda do Espírito Santo, porque o reavivamento tem que ocorrer pela ministração do Espírito Santo. Será que não chegou a hora da gente ir andando e dizendo assim, Senhor, onde é que estão as brechas? Que portas estão derrubadas aqui, Senhor? Eu estou pegando o Senhor pela palavra, é o Senhor que vai me ajudar a fazer isso. Então, já começa me ajudando, dizendo onde é que eu começo. Não é pastor que fala, ancião, nada, é o Espírito Santo que vai ministrar essa obra, entende? Que portas eu preciso restaurar? Acho que nós estamos tendo uma boa oportunidade nessas 40 madrugadas para fazer o que Neemias estava fazendo. Dá uma caminhada na sua casa lá, ó. E fala, Senhor, onde eu começo? Quais são as portas? Que muro precisa ser restaurado? Que brecha precisa ser restaurada? Lembrem que quando começou isso, foi o espírito de oração que tomou Neemias. Quando a obra de reavivamento começar a acontecer, se de fato é o Espírito Santo que está atuando, ela fala, é chegado o tempo para se realizar uma reforma completa. Quando esta reforma começar, o espírito de oração atuará em cada crente e banirá da igreja o espírito da discórdia e da luta. Ela fala, todos devem sentir a necessidade de manter a natureza moral estimulada por constante vigilância. Quais fiéis sentinelas devem aguardar o quê? A cidadela da alma, sem jamais achar que podem relaxar sua vigilância por um momento sequer. Temos uma obra a fazer a fim de resistirmos à tentação. Aqueles que não querem ser presa dos ardis de Satanás devem bem guardar as entradas da alma, devem evitar ler, ver, ouvir aquilo que sugira pensamentos impuros. A mente não deve ser deixada divagar ao acaso em todo o assunto que o adversário das almas possa sugerir. Se houver um meio qualquer pelo qual Satanás possa alcançar acesso à mente, ele semeará o seu joio e fará crescer até que redunde em uma farta colheita. Em caso algum pode Satanás obter domínio sobre os pensamentos, palavras e ações, a menos que voluntariamente lhe abramos a porta e o convidemos para entrar. Ele entrará então, lançando fora a boa semente semeada no coração e tomando de nenhum efeito a verdade. Tremendo. Mas olha, ao estudar o livro de Neemias, você vê a reconstrução, mas Neemias não parou por aí. Sabe por quê? Porque reforma não tem só a ver com os 5 sentidos. Isso é uma parte. Imagina se o nosso modelo é Cristo Jesus, aí o camarada parou de comer aquilo, parou de ver isso, parou de deixar para tal lugar, está igual a Cristo. Neemias entendia uma coisa, sabe? Que quando os muros eles estão rachados, é feito a gente aqui, se a gente entra numa casa e tal, né? E começa a ver umas rachaduras assim na parede, no muro e tal, você começa a entender uma coisa. A casa está com problema onde? De casa vocês entendem, né? A casa está com problema na fundação.
Neemias entendia que se havia problema ali naqueles muros, eu tô aqui simbolicamente agora fazendo, né, essa abordagem, tinha problema de fundação. Então Neemias começa a fazer outros tipos de ações. Além de começar a reforma do muro, ele tinha que ajustar a fundação. Ele começa a ler a lei de Deus, as instruções dos seus profetas, as escrituras para o povo. Ele começa a fazer uma reforma social, a ajudar os pobres e necessitados. Ele começa a fazer uma reforma de relacionamento, julgo desigual e as influências de lá de fora. Vai lá para o livro de Neemias. Ele começa a fazer uma reforma de dízimos e ofertas. Dízimos e ofertas. Ele pede para que haja uma consagração total. Total. Entende? Quando a fundação está ruim, os muros começam a rachar. Nós não temos contato com a palavra de Deus, queremos fazer o que a gente quer, não temos contato com Cristo Jesus, os muros começam a rachar. A reforma ela precisa ser integral. A parte dos 5 sentidos é uma partezinha dela. Uma partezinha dela. Nós precisamos focar na fundação e ela virá. Mas sabe que quando Neemias começou a fazer isso, vocês lembram o que aconteceu? Já se levantam os inimigos, né? Falou realmente reforma, aí o assunto para chacoalhar o povo é esse negócio. Levantou-se os inimigos. Tobias, Gesem, Sambalate. E eles falaram, rapaz, esse camarada está inventando muita novidade para quê? Vamos dar um jeito nesse camarada aí. Porque não tem uma outra alternativa. Na hora que o diabo vê que a igreja de Deus está se mobilizando, entendendo o momento da agenda de Deus para buscar um reavivamento e reforma, vocês vão ver a ação do inimigo também. Dentro e fora, de todo lado. Porque, inclusive, nesses 3 inimigos, tinha gente que conhecia o povo judeu, tinha gente pagão, tinha gente de tudo que era lugar. De lá, é de dentro e de fora que vem. Olha esse texto. Desperte do sono o povo de Deus e inicie com fervor a obra de arrependimento e reforma. Investigue as Escrituras para aprender a verdade, como é em Jesus. Façam a consagração completa a Deus. E não faltarão evidências de que Satanás ainda se acha em atividade e vigilância. Com todo o engano possível, manifestará ele seu poder, chamando em seu auxílio os anjos caídos de seu reino. Quando o Senhor opera mediante instrumentos humanos, quando homens são movidos pelo poder do alto, Satanás leva seus agentes a exclamar fanatismo e advertir o povo a não ir a extremos. Cuidem todos quanto a soltar esse brado, pois conquanto haja moedas falsas, isso não diminui o valor da que é genuína. Porque há reavivamentos e conversões espúrios. Não segue daí que todos os reavivamentos devam ser tidos em suspeita. Não mostremos o desprezo que os fariseus manifestaram quando disseram: este homem recebe pecadores. Vai vir fanatismo mesmo, porque o diabo ele não vai brincar na situação. Quanto mais a gente se aproxima, na agenda de Deus não tem outra alternativa mesmo. Nós temos em Neemias, esse 4º decreto ele vai acontecer. O 4º anjo do Apocalipse 18, ele vai vir. Na verdade, ele já está atuando. Porque Ellen White fala que essa obra ela vai se agigantar e alcançar um alto clamor. Mas ela começa em algum lugar. E ela começou. O que a gente faz? Porque nessa busca, nesse processo, tem os que olham e falam: fanatismo, extremismo. Não vai aí que isso é extremismo. Nada a ver, exagero. Aí tem mais outros 2 grupos. Esses vão para o reavivamento e reforma, são compromissados, faz isso, abandona isso, deixa aquilo e tal. Todos os 2 grupos fazendo a mesma coisa. Mas tem uma diferença nesses 2 grupos.
que é o que vai determinar o que é fanatismo e o que não é fanatismo. Sabe o que é? Amor. Amor. Neemias é o quarto decreto. Sabe? Nós fomos avisados de que esse quarto anjo é a atuação da chuva serôdia. Porque anjo na Bíblia, angelos, é mensageiro. Vem uma mensagem. E a mensagem de Apocalipse 18 fala que vem com essa mensagem enche a terra com sua glória. Com a glória de Deus. Ora, se a gente aprendeu aqui que nós obedecemos para glória de Deus, não será por isso que o quarto anjo ainda não foi manifestado? Porque a igreja de Cristo ainda precisa responder de acordo com o livro de Neemias. Talvez seja assunto para um outro momento, um outro sermão. Mas eu acredito que há uma relação entre o anjo do Apocalipse 7, que vem fazer o selamento, com o anjo do Apocalipse 18. Porque o anjo do Apocalipse 7, naquele momento onde está acontecendo ali, os ímpios olham e falam que as rochas caiam sobre mim, eles pedem para se esconder da face da ira daquele que se assenta no trono. João olha essa cena com vislumbre, os ímpios dizendo que as rochas caiam. E aí João termina o capítulo 6, dizendo assim: quem pode permanecer de pé? Quem pode permanecer de pé? No capítulo 7, João responde essa pergunta que ele deixa ali no capítulo 9, no capítulo 6, no final. Ele apresenta os 144 mil. A formação desses 144 mil, ela vem através de um anjo que vem fazendo o seu selamento. E esse anjo vem do Oriente. Se você for olhar na Bíblia, tudo que vem do Oriente e do Norte vem da parte de Deus. O Éden estava nas bandas do Oriente, a estrela que veio anunciar Jesus estava nas bandas do Oriente, Lúcifer queria assentar nas bandas do Norte e do Oriente. Esse anjo vem do céu para efetuar esse selamento. Anjo, e é uma mensagem. O anjo do Apocalipse 18, ele vem do céu, enchendo a terra com toda a sua glória, na atuação e a força da chuva serôdia e do derramamento do Espírito Santo. Sendo que, se esses dois anjos têm relação, e essa mensagem é uma mensagem que sela, João apresentou aqueles que vão pedir para que as rochas caiam para se esconder da face de Cristo. E ele apresenta aqueles que vão poder subsistir. Ela é uma mensagem que divide. Ela é uma mensagem que divide. É por isso que, para participarmos desse momento, do quarto decreto de Neemias, da atuação do alto clamor, nós temos uma severa repreensão. E a inspiração fala referente a essa reforma. Ela fala, deixa eu voltar aqui. Vi que nós, como povo, precisamos fazer um movimento de progresso nesta grande obra. Pastores e povo precisam agir em harmonia. O povo de Deus não está preparado para o alto clamor. Ela tá fazendo a referência de despreparo do alto clamor ao trabalho de reforma. Da terceira mensagem angélica. Eles têm uma obra a fazer por si mesmos e que não podem deixar para que Deus faça por eles. Eles deixou esta obra para que eles a façam. É uma obra individual, uma obra que não pode ser deixada para nenhum outro. O refrigério ou poder de Deus só atingirá os que se houverem para ele preparado, fazendo o trabalho que Deus ordena, isto é, purificando-se de toda a impureza da carne e do espírito, aperfeiçoando-se em santidade, no temor de Deus. A serva do Senhor, ela viu uma cena. Ela viu o povo de Deus sendo chacoalhado. Selamento. Divisão de rumos. Ao ver essa cena, ela perguntou ao seu anjo o significado daquela sacudidura.
Perguntei a significação de sacudidura que ouvira, e foi-me mostrado que era determinada pelo testemunho direto contido no conselho da testemunha verdadeira igreja de Laodiceia. Alguns não suportarão esse testemunho direto, levantar-se-ão contra ele, e isto é o que determinará a sacudidura entre o povo de Deus. Imagina isso. Vi que o testemunho da testemunha verdadeira não teve metade da atenção que deveria ter. O solene testemunho que depende do destino da igreja tem sido apreciado de modo leviano, se não desatendido de todo. Tal testemunho deve operar profundo arrependimento. Lembra a oração de Neemias? Onde se começa a coisa? Todos os que recebem de verdade obedecer-lhe-ão e serão purificados. Se essa mensagem é uma mensagem de selamento, é a aceitação dela ou a rejeição que determina a sacudidura entre o povo de Deus. Vocês estão entendendo isso? Não. O problema é que, infelizmente, a igreja tem talvez parado de pregar certas coisas e ela abre um vácuo, um buraco onde outras pessoas estão entrando porque se deparam com esses textos, aí elas entram com uma má compreensão, seguindo os desejos do coração, e a reforma fica insuportável. Ninguém aguenta a reforma, nem aguenta você que está pregando ela, ninguém aguenta. Por uma falta de compreensão sobre o assunto. Porque essa reforma, essa mensagem, se vem da parte de Deus, não vem com a crítica, não vem com a destruição da liderança da igreja de Deus, não vem. Inclusive, num contexto de selamento, porque o tipo ocorre lá em Ezequiel 9, quando Ezequiel vê, dizendo, pega esse tinteiro aí, vai selando o povo na fronte daqueles que estão lamentando pelas abominações que estão no meio do meu povo. Joel, ele no momento de chuva serôdia, ele faz a mesma relação a esse tempo, porque ele fala assim, é hora dos líderes, dos anciãos, de vocês, estarem entre o altar e a porta, clamando pelo povo, dizendo, salva o teu povo. Então a mensagem não vem com aquela amargura, aquela angústia, aquela cara feia de crítica, não. Ela vem daqui do meio, ó, porque você nem está lá, nem está na porta. Joel está dizendo assim, nós somos nós somos a mesma coisa. Todos aqui dizendo, vamos chorar todo mundo junto, dizendo, salva o teu povo. Entendendo que está todo mundo na mesma situação, está tudo igual, aquele que estiver em pé, cuidado para que não caia. É isso que acontece no processo de selamento. A mensagem vem acompanhada disso. Agora, ela precisa acontecer, amigos. Esse é o quarto anjo, é a agenda de Deus, estamos nela. Estamos nela. Sabe por que os muros precisam ser reformados? Porque as brechas precisam ser reparadas, porque a fundação precisa ser restaurada. Sabe por quê? Porque a terra vai tremer. Não há muro que se segure na sacudidura se não tiver restaurado. Entende? Quando a terra treme, uns prédios caem, outros ficam. Ela vai tremer. Se a fundação não estiver pronta, o muro não estiver reformado, brechas tapadas, o que é que vai acontecer? Bom, eu não ia mencionar isso aqui, mas eu estou sendo levado a falar. Vamos para Ezequiel, rapidinho. Ezequiel, capítulo 13. Olha que texto incrível. Capítulo 13, rapidinho. Ezequiel, capítulo 13. Acharam? Aqui Ezequiel, ele está falando, Deus está falando uma condenação para algumas pessoas. Versículo 3. Assim diz o soberano Senhor: ai dos profetas, tolos que seguem seu próprio espírito e não viram nada,
Seus profetas, ó Israel, são como chacais no meio de ruínas. Vocês não foram consertar o quê? As brechas do muro para a nação de Israel, para que ela pudesse resistir firme no combate do dia do Senhor. Espera aí, no combate do dia do Senhor? Parece que Ezequiel, esse texto está vindo para quem? Versículo 10. Por que fazem o meu povo desviar-se dizendo paz, quando não há paz? E quando constroem um muro frágil, passam-lhe cal. Diga àqueles que lhe passam cal, esse muro vai cair. Virá a chuva torrencial. Eu derramarei chuva de pedra e rajarão ventos violentos. Quando o muro desabar, o povo lhe perguntará: onde estão a caiação que vocês fizeram? Estão entendendo aqui a situação? Vai vir um abalo para desabar os muros. Eles precisam estar reformados. A fundação precisa estar ajustada no seu devido lugar. E nós estamos vivendo um momento muito especial aqui com a igreja. Quem sabe é hora de você, filho, pai, mãe, irmão, tio, se reunir e pedir desculpa pelo que precisa ser pedido. E dizer, vamos daqui para frente? Vamos restaurar esse negócio aqui? Vamos fazer a reforma da forma que ela deve ser feita? No Espírito de Cristo, para a glória de Cristo e não do homem? Para que esses muros não desabem quando vier aí a sacudidura? Lembre, é a rejeição ou a aceitação dessa mensagem que causa sacudidura? Que coisa tremenda. Não estamos falando aqui só de reforma de saúde. Não. Isso é uma parte. Isso é uma parte que a gente, conversando com os jovens essa semana, a gente chegou à conclusão que os nossos argumentos estão ficando até meio fracos em relação à ciência. Se você quer seguir ou não, é uma opção sua, é o direito seu, o seu livre-arbítrio. Agora, a resistência à mensagem, a dizer que não tem nada a ver, meu amigo, esse negócio de dizer salvação pela soja, isso perdeu a graça, não tem mais graça. Essa piada perdeu a graça, porque a ciência está aí pregando para a gente. Entende? Você pode seguir ou não seguir, eu posso seguir ou posso não seguir. Mas a resistência a ela já não dá mais. A ciência, ela cala os argumentos da gente. Entendeu? Olha que situação a gente chegou. Que coisa. Mas ela precisa ser genuína. Liderada pelo Espírito de Cristo. Espírito de compaixão, de amor, de renúncia, de humilhação. Reconhecendo quem nós somos. Vamos lá para Neemias e eu quero encerrar com esse último texto. Volto com o slide que eu comecei pela manhã, a pregação essa manhã. Neemias apresenta o quadro de uma reforma, de uma obra de restauração espiritual completa, entende? Que deve ocorrer nos últimos dias da história da terra. É algo que vai além da reforma de saúde, é uma entrega, é uma rendição. É Deus que opera, mas nós temos a nossa parte. Lembra, foi deixado para a gente é se render, é dizer, Senhor, faça, por favor. Eu compreendo, eu não consigo. O Senhor pode fazer, o Senhor pode operar alguns milagres por mim, porque eu quero que meus muros estejam reformados. Versículo 18, Neemias 2, 18. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Neemias está falando com o povo. E o povo respondeu: sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Nós precisamos dar a nossa resposta a Deus. É esse quarto anjo que termina a obra dos 3 que já começaram. Tem milhares de pessoas aí fora que nunca ouviram falar de nada. Eu já falei para vocês aqui, teve um dia que eu fui dar um estudo bíblico com uma pessoa, eu perguntei se ela já tinha escutado sobre a volta de Jesus, ela disse que nunca. Olha só. Tem milhares de pessoas que precisam alcançadas, mas antes que ela venha, que dela ser alcançada,
elas precisam ver Cristo em nós. Isso é a obra do quarto anjo. Estou muito feliz que a Igreja Adventista está com mais de 20 milhões de membros na igreja. Muito feliz mesmo. Mas isso não é nada. Se fizermos uma proporção aí, uma razão entre o povo que nasce, o povo que está na igreja, com a quantidade que a gente batiza, a gente vai ver que a gente não vai terminar essa obra nunca. É por isso que naquele documento de Reavivamento e Reforma a igreja fala assim: nós reconhecemos que a despeito de nossas melhores práticas, a obra de conclusão do Evangelho, a menos que aconteça algo radical, nunca será concluída. A igreja adventista reconheceu isso. Vocês estão entendendo? Enquanto Neemias não acontecer, não há conclusão das 3 mensagens. É o quarto anjo, é o quarto decreto. Precisamos responder esse apelo do quarto anjo. Só há condição para isso acontecer se vier um poder especial. Ele precisa enviar um poder especial. Para ele enviar, a gente precisa pedir, se humilhar e chorar. E clamar por ele. E agir. Botar a mão na massa. Para a reforma. Entende? Fana vai cantar uma música aqui agora. Eu não tenho dúvida, porque eu tenho embasamento da inspiração para dizer isso. Nós temos anjos relatores aqui essa manhã. Anjos relatores estão passeando. O Espírito de Deus está falando com você aí, eu não sei o que é que ele está falando. E ele quer tomar nota da sua resposta. Não precisa fingir, não precisa, você é livre. Você faz se você quiser, mas ele está tomando nota. O povo lá para Neemias, o povo respondeu: mãos à obra. Qual vai ser a minha resposta nessa manhã? Eu vim disposto a aceitar. Essa música que Fana vai cantar, ela é bem antiga. Já de cara eu já imaginei que seria ela, não estava encontrando de jeito nenhum o playback, mas talvez a gente vai ter um flashbackzinho de uns 20 anos atrás agora. Mas isso é o que precisa ocorrer. O título da música é Súplica. Se você se levantar e vir aqui na frente, é porque no seu coração vai uma súplica a Deus. Entendi, Senhor. Eu entendi a sua agenda. É esse momento. Mas tem muita coisa que para mim é impossível, não dá. Não interessa. O seu passo agora é participar da súplica. É pedir para Deus derramar o poder dele. É nele que fazemos as coisas, nada em nós, nada. Se nós entrarmos no meio, vai dar zebra, vai dar errado. Ao você escutar essa música, por favor, eu vou estar aqui, vou estar de costa, porque eu quero clamar a Deus também por poder. Eu vou pedir para o pastor Manolo fazer uma oração conosco aqui no final. Que o Espírito do Senhor toque o nosso coração. Que reajamos positivamente ao momento da agenda de Deus. Que o quarto anjo efetue a obra na sua vida, na minha vida e na vida dessa igreja. Que Deus seja louvado.